Fala, criptonautas! E hoje estou com ele aqui, que é o Country Business Manager da Cointelegraph no Brasil e host do Giro Bitcoin. É um podcast, né, diário sobre cripto, que já figura entre os 20 mais ouvidos, né, do país na categoria, né, de Tech News. Ele também é cofundador do, né, Tarifador WS. O que é isso? É uma solução de gestão, né, de telecomunicação, né, presente em todo o Brasil e em outros países da América Latina. Ele é economista formado aqui pela UF, né, pertinho aqui do Rio de Janeiro, mas lá em Niterói. Tem a parte, né, de especialização em inovação pelo MIT. Tem mais de uma década, gente, olha, eu tô lendo, mas eu não acredito que esse garoto aqui que a gente vai entrevistar tem a idade que ele diz que tem, né? Tem mais de uma década de experiência, né, em tecnologia, empreendedorismo e a parte, né, de criptoativos, além de ter, né, cofundado o portal, né, Criptofácil, um dos primeiros veículos de criptomoedas em português. É o Paulo Aragão, recebam ele. Paulo, seja muito bem-vindo. Fala, Felipe. Pô, obrigado pelos elogios aí de falar que eu não pareço ter a idade que eu tenho. Já Não tivemos esse para. debate antes da gravação. Depois eu posso te mostrar meu RG para comprovar, mas eu já te falei, é iluminação. Aproveito de novo. Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado aí pelo convite Criptoverso, de uma forma geral, para toda a sua equipe, pela recepção calorosa, pelas palavras antes da gente entrar no ProA. E vamos lá, vamos conversar sobre criptomoeda, vamos conversar sobre essa criptoeconomia no Brasil e no mundo. Tá fechado. Antes da gente explorar bem aqui o Paulo, falando tudo sobre todos os projetos que o Paulo estudou e falando principalmente, né, da Cointelegraph, acho que não tem ninguém que estuda qualquer tipo de cripto, Bitcoin e etc., que não conhece, né, cara, a Cointelegraph, né? Ela Eu é acho famosa, né, impossível também. mundialmente. Ela é famosa, né, mundialmente. Então, mas antes de explorar, vamos falar de quem coloca essa tosta aqui no nosso bolso. Mari, vamos falar do nosso Educa Real. Se você está buscando informações sobre Bitcoin, cursos avançados, desde a parte de autocustódia até a parte mais básica mesmo, o que é Bitcoin, como funciona essa rede, que tipo de, né, tecnologia está por trás, né, da blockchain, como funciona tudo isso, você pode ir lá no Educa Real, em que você vai encontrar material desde o gratuito até os cursos mais avançados, os cursos pagos, e também uma plataforma, né, de assinatura que você paga um valor por mês e recebe todo o conteúdo que tem lá dentro. É muito famoso os professores que estão lá, são muito famosos eles. É Alan Chiran, é Renato 38, é o pessoal lá da parte, né, de Bitcoin fácil, enfim, não tem como você não gostar de todo o material que tem lá no site. Então, dá um clique aqui abaixo, educareal.com, você vai acessar esse site incrível, essa plataforma incrível, e ter ali como seus, né, professores Alan Chiran e Renato 38. Se você, inclusive, está ouvindo esse podcast na estreia dele, nesse final de semana agora, dia 18 e 19, né, de outubro, vai ter o Missão Bitcoin aqui no Rio de Janeiro, o primeiro Missão Bitcoin aqui no Rio de Janeiro. Então, se você quer encontrar o Renato 38 e o Alan Chiran, né, pessoalmente, você ainda tem tempo. Nesse final de semana, na Barra, vai ter o Missão Bitcoin aqui no Rio de Janeiro. É só você dar um clique aqui no link abaixo. Deve estar no último lote, mas sempre tem um jeito de conseguir, né, desconto aqui, né, no Criptoverso. Entre em contato aqui, né, com a gente e vá lá no evento, dá um abraço em nós três, né, pessoalmente. Vai ser um prazer ter você por lá. Então, voltando aqui ao Paulo. Paulo, sim, você falou para mim que tem 34 anos, eu não acredito. Eu já quero que as pessoas deixem no comentário aqui abaixo que idade vocês acham que o Paulo tem, gente. Por favor, coloca nos comentários aqui abaixo. Deixe o seu like e coloca nos comentários abaixo a Mas, idade do Felipe, Paulo. se hoje em dia você fala sobre isso, imagina lá quando eu cheguei no mercado cripto em 2016, porque de fato eu era mais novo, e naquele momento ali para levar aquela pessoa do outro lado que estava falando a sério era difícil. Então, Muito difícil. muita gente fala, Eu poxa, imagino. um adolescente. Ali era impossível. Mas, assim, volta mais no tempo ainda. Por que você resolveu fazer na economia? Eu não vejo, assim, ninguém, enfim, adolescente no Rio de Janeiro, jovem no Rio de Janeiro,
vou escolher a faculdade. Aí o cara pensa em engenharia, o cara pensa em medicina, o cara pensa em direito. Cara, o que leva a pessoa a querer fazer na economia, né? Seu pai é economista, tem alguma ideia assim? Fala para mim sobre isso. Então, Felipe, isso é uma história realmente bem curiosa, porque os meus pais, na verdade, nem informados eles são. Assim, o meu pai é comerciante, é dono de bar no Rio de Janeiro. Legal. Bar, boteco mesmo, Felipe. Aquele boteco que você... Você vai ali tomar um pingado e comer um pão na chapa, sabe? É esse tipo de boteco. E eu, desde pequeno, acompanhava meu pai, inclusive indo trabalhar junto com ele alguns dias durante as minhas férias, e ele sempre me ensinou muito a questão do valor do dinheiro, né? E eu cresci gostando muito de dinheiro. Gostando de dinheiro, mas sabendo que é difícil para tê-lo. Mas eu sempre fui buscando realmente formas de estudar para ver onde eu conseguia ganhar alguma coisa. Vendia resumo na época do colégio, ali no Pedro II, no Cefet. Então, eu sempre busquei algumas formas de tentar me rentabilizar. E eu comecei a estudar sobre algumas profissões ali, antes até de eu entrar no ensino médio no Cefet. E eu vi sobre Bolsa de Valores. E eu não entendia muito bem o que era, mas eu via que ali muita gente ganhava muito dinheiro. Então, isso, na verdade, foi a fagulha inicial para eu estudar economia na UF. Fiz técnico em telecom no Cefet, que foi totalmente diferente. Ali eu dei uma chance para engenharia quase, né? Porque muita gente acaba seguindo do técnico para engenharia. Vi que não era para mim. Que não era para mim, aprendi, e na hora da faculdade, realmente, eu acabei optando por ciências econômicas. Então, a fagulha inicial foi ver que era um mercado onde a chance de crescimento era bem considerável. Você não pegou a mudança ali das outras moedas para o real, né? Que é essa Fiat que a gente tem. Assim, você nasceu, ainda era outras, né? Porque você nasceu ali Eu nasci em 91. Exatamente. Exato. Ainda era um cruzeiro, qualquer coisa da vida, né? Mas só que você era muito jovem quando teve a mudança. Então, basicamente, a sua idade toda, adulta, desde a juventude até agora, já era o plano real. Vendo o real. E o real se desvalorizando, por sinal. E o real se desvalorizando. Você deve ter pego exatamente o momento que, de já virou 2 assim. Na verdade, eu ainda lembro alguma coisa, posso estar equivocado, mas quando eu era criança, eu ainda lembro de ou uma paridade ou muito próximo da paridade do real e do dólar. Porque as primeiras lembranças que eu tenho de vida, curiosamente, são de 94, por causa da Copa do Mundo. Eu tenho flashes da disputa dos pênaltis. Então, naquele momento, eu acredito que a gente ainda tivesse ou na paridade ou muito próximo dela. Então... Tava ainda... Até acho que 98 essa paridade é o que eu acho. Se manteve, e depois ali de 98 já não deu para segurar o câmbio flutuante, já não, enfim, teve que trocar, né? E aí a coisa, né, desengrigolou. Quando você entrou na faculdade de economia, ainda tem muita matemática, ainda tem muita integral para fazer, ainda tem muita coisa técnica ali para você... né, bastante cálculo. Exato, estudar, né? E, assim, era o que você esperava? Ele te respondeu a pergunta que você entrou na faculdade? Nem um pouco. Até antes da gente entrar nisso, perdeu a paridade em janeiro de 99. Acabei de jogar aqui no nosso querido ChatGPT e ele sabe de tudo. Uma precisão incrível. Mas, não, a faculdade, na verdade, não respondeu. Até eu sou do Rio de Janeiro capital, né? Eu nasci no Rio de Janeiro capital. Mas o porquê que eu escolhi a UF naquele momento? Cheguei a passar na UFRJ, que era ali na URCA. Cheguei a passar na UERJ, que era na Tijuca. Mas eu acabei indo para a UF Niterói porque era a única faculdade à noite e eu queria trabalhar durante o dia. Porque como eu já era técnico em telecom, eu tinha possibilidade já de trabalhar, que foi, inclusive... a minha empresa de telecom é muito por causa do meu técnico também. Então, tem bastante relação com tudo. Eu nunca abandonei nada disso que eu fiz. Mas eu comecei a estudar na UF à noite. E a UF, eu já sabia disso, mas ela não era o currículo que eu mais gostava. Porque o currículo da UF, ele era um currículo muito mais voltado para economia pública, economia de projeto, do que mercado financeiro propriamente dito. E hoje em dia a gente tem uma visão mais clara de como é a doutrinação que existem nas faculdades. Mas na época a gente não tinha isso tão claro. Então, grande parte dos meus professores, por exemplo, tinham bandeira de Karl Marx, bandeira de comunismo nas salas, nos seus escritórios.
Antigamente, isso era considerado normal, sem grande debate. Exato. Hoje a gente sabe que é uma doutrinação, claro, porque ali são adolescentes que estão ainda com a mente em consolidação, né? Com a ideia sendo formada. Então, sutil, né? não tão sutil. Às não, vezes não é era... sutil. Às vezes, eu tenho aqui fazendo minha culpa. Às vezes, né? Sendo eufemista. Para você ter uma ideia, o único professor de direita que a gente tinha naquele momento era um professor filiado ao PSDB. Que a gente sabe que... Muito direita. Exatamente. Então, não foi... nem de perto deu as respostas que eu queria, nem de perto, mas eu acho que acabou não dando as respostas que eu queria por diversos fatores, né? Entre eles, eu estar num momento diferente de vida, porque, que nem eu falei, eu escolhi a UF porque eu queria estar trabalhando. E em grande parte da faculdade eu estava vendo que eu estava perdendo tempo. Essa que é a grande verdade, porque eu estava ali debatendo sobre pensadores esquerdistas, em grande parte deles, e sem muitas chances de diálogo, não era algo aberto. Economia austríaca, pelo menos ali em 2009, 2010, não era ensinada. O máximo era o keynesianismo, era o neo-keynesiano, isso quando você estava indo para a direita, sabe? Então... era um momento complicado, Então, nem de perto me respondeu, mas talvez tenha respondido a alguns dos meus colegas naquele momento. Você levou a faculdade inteira sempre com algum emprego, ou você teve algum momento que deixa eu aplicar em outra coisa que não é a parte, né, de telecom, ou sempre foi na telecom? Então, o único momento que eu não estava com emprego de CLT na faculdade foi quando eu resolvi lançar a minha empresa de telecom. Então, eu pedi demissão para me juntar ao meu irmão e mais um amigo nosso naquele momento, que foi quando a gente lançou justamente o Tarifador AWS, que surgiu como uma empresa de tarifação telefônica e hoje em dia, na verdade, é uma empresa de controle de despesas de tecnologia de uma forma geral. A gente é um dos top 3 do Brasil hoje, mas o único momento que eu não fui CLT, assim, na faculdade, foi quando eu resolvi deixar de ser CLT para lançar a minha empresa junto com meu irmão. Mas qual foi a oportunidade que você viu? Porque seu pai era empreendedor, ele tinha um bar dele e tudo isso, mas é um ramo bem diferente, né? Empreender numa área com mais, né, tecnologia requer assim mais, né, soft skills do que ter um bar ali que você está aberto, servindo o público, né, o tempo todo, que requer realmente, né, uma parte mais, né, social. É diferente, é outra coisa. Bem. E assim, como foi essa pulguinha, assim? O que te despertou para isso? E o que é um tarifador telefônico? Que eu não tenho a mínima ideia do que significa, nada disso. Então, vamos lá. Como eu era técnico de telecom, eu precisava fazer um estágio. Naquele momento, eu fiz um estágio na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Eu era o cara que tomava conta com 17 anos, eu tomava conta dos ramais telefônicos da Secretaria de Fazenda, porque o nosso gestor, na época, ele confiou muito em mim. Eu ajudava ele em todos os processos. E naquele momento, a gente estava fazendo a instalação de um sistema de gestão dentro da rede, e a empresa que estava sendo contratada pela Cefaz acabou me contratando, logo na sequência, depois do meu estágio. E aí, quando eu acabei lançando uma empresa de algo relacionado a essa empresa que eu trabalhava anteriormente. Então, a gente pegou essa ideia e desenvolveu um outro passo, o próximo passo em relação a essa ideia. Meu irmão, ele era analista, ele é desenvolvedor, mas ele era analista da Accenture durante muito tempo. Então, na verdade, a gente... Exatamente. Então a gente acabou unindo assim os skills, uniu até o nosso fôlego financeiro também, claro, para poder fazer esse desenvolvimento, esse início de empresa. E que nem eu falei, hoje não é só um tarifador telefônico, tá? Ele é basicamente uma gestão de despesas de telecom. Mas o que é um tarifador telefônico raiz, aquele assim, o primordial, onde a empresa nasceu? Uma empresa que tem qualquer quantidade de ramal, 5, 10 ramais, ela precisa controlar esse custo de alguma maneira e fazer uma distribuição entre os departamentos, centros de custo, itens contábeis e tudo mais. Então, o tarifador faz esse controle em tempo real. Ele tem algum tipo de integração com essa central telefônica e faz essa distribuição de despesa, esse rateio de forma automática para a empresa. Tá. É porque, na época ainda, tinha planos, né, de
minutagem, né, coisas desse tipo. E aí tinha meio que assim, não era, né, ilimitado, né? Você tinha despesa para ligar, se você ligasse de vivo para vivo, é uma coisa, se ligasse de oi para oi, é outra. Então, meio que tem que ter uma inteligência por trás disso para que não fique tão caro as contas. Por aí, e que você consiga controlar também, porque hoje em dia, é claro que barateou muito a telefonia de uma forma geral. Graças à privatização e graças à concorrência no mercado, né? De forma muito mística. Eles dizem que não. Mas é graças à concorrência. E na telefonia móvel eu consigo te falar qual foi a operadora que derrubou os preços. Foi a TIM. Caramba! A TIM foi a operadora que começou a derrubar os preços que todas as outras tiveram que competir, porque a TIM começou a ganhar muito market share por causa disso. Mas tinha qualidade muito criticada no início, não pegava coins em lugar nenhum. Verdade, mas o preço era muito barato. Mas hoje em dia, apesar de não ter muito reduzido ainda o custo, ainda é um custo muito considerável das empresas e você precisa fazer essa alocação de despesa entre os seus departamentos de uma forma automatizada. Tem empresa que tem, cliente nossa, que tem 20 mil linhas telefônicas. E aí, quem vai pagar essas 20 mil? Está em qual departamento? É de qual projeto? Então, o sistema ele faz isso tudo automaticamente. Ele pega a conta ali da própria operadora e já entrega tudo automatizado para a empresa fazer o que quiser com aquele relatório de gestão. Seja integração com o SP dela, né, com o sistema de ERP, seja para fazer uma gestão propriamente dita, até já virar para algum departamento e falar, cara, o que você está gastando tanto aqui? Que pacote de home imundo é esse daqui que não era para você estar viajando? Exato, né? Não faz sentido ter isso aqui, né? E assim, como foi o mercado? Como foi a sua empresa, né, crescer no mercado? Você, né, solucionou ali um problema que você já enxergava que tinha, porque você estava trabalhando nisso, estava vendo esse problema ali na pele, sentindo isso lá na pele. Como foi pegar essa ideia e transformar num business de verdade, né? Num negócio e ficar grande como você ficou? Então, se você espera para lançar o produto quando você acha que ele está bom, você já perdeu o tempo de lançamento. Então, a gente foi fazendo o lançamento de versões menores e fazendo o upgrade com o passar do tempo, né? Hoje em dia é uma plataforma já super consolidada no mercado e mesmo assim a gente costuma falar que é um sistema muito vivo, que todo dia tem função nova, todo dia tem relatório novo, todo dia tem alguma melhoria e o desenvolvimento inicial você sabe, é suar sangue, né? É suar sangue todos os dias. Empreender no Brasil ou é um ato de loucura ou de muita coragem, ou os dois. Ou os dois ao mesmo tempo. De igual forma. Mas me ajudou muito de uma forma geral depois, na hora que eu fui entrar no mercado cripto, porque eu acabei entrando no mercado cripto muito novo, mas já com uma bagagem, entre aspas, corporativa, carregando uma bagagem corporativa. Exatamente. Boa. Só para não fugir do assunto, que a gente vai voltar nessa parte do mercado cripto, dá uma ideia do tamanho da sua empresa hoje, dá uma ideia de quanto você, né, cresceu, não em valores, mas assim, na experiência, né, funcionários e, enfim, desenvolvimento, dá uma ideia. Então, a gente está presente em todos os países da América Latina, a gente tem cliente em todos os países da América Latina. Você é do Rio de Janeiro, a gente tem algumas subsidiárias, desde metrô, passando por trem, a energia elétrica, que são nossos clientes. Se você utiliza o serviço bancário de algum dos principais bancos, provavelmente as linhas corporativas desses principais bancos são geridas pelo nosso sistema também, ou por algum dos nossos parceiros. Hoje em dia, a gente já tem estado do Brasil, estado mesmo, né? Tipo, algum estado, alguma unidade federativa do Brasil que controla todos os ramais do estado, de todos os órgãos, de todas as autarquias no nosso sistema. Então, é essa a ordem de grandeza. Você é a pessoa que eu tenho que ligar, né, para cancelar a net? Não. Recebemos diversas ligações de engano. Você é a pessoa que consegue tirar meu número para que ninguém me ofereça um plano novo da TIM? Eu adoraria que eu fosse essa pessoa, porque eu sou cliente da TIM, tanto PF quanto PJ, e eu sou o cliente deles, e eu recebo ligação deles para ser cliente deles. É um absurdo. Acontece isso comigo também, nas outras operadoras.
Não, É um legal. absurdo. Eles me ligam para me oferecer um plano que eu já tenho um maior. Eu acho isso um absurdo. Eu falo, cara, é sério mesmo? Eu vou cancelar, porque eu não tô mais aguentando. Eu vou cancelar porque a promoção que tu me deu agora é melhor. É, Então, passa o percentual de cancelamento. é. E assim, quando é que você descobre cripto? Você descobriu cripto porque você estava estudando alguma coisa, né, de economia, né, diferente? Ou não? Ou foi pela grana mesmo? Como é que foi ali o seu início? Então, é uma história curiosa. A primeira vez que eu escutei de cripto, de Bitcoin, naturalmente, mas foi uma escutada muito de relance, foi no almoço que eu tive em 2015 com um cliente meu, lá da AWS, com um amigo e Legal. cliente meu, que é da concessionária de trem, daí inclusive, eram 2 pessoas que trabalhavam na época, que era o Bruno, que é meu amigo pessoal até hoje, e o Thales, também um queridíssimo até hoje. Thales, inclusive, hoje em dia, ele é um dos caras de automação utilizando IA. Se você buscar Thales IA no Instagram, você vai achar ele. E ele comentou comigo de Bitcoin naquele momento. Mas foi um comentário durante um almoço de amigo, batendo papo, então foi algo muito superficial, eu nem escutei direito. Eu lembro que o meu pensamento foi o lastro disso, por causa da faculdade, né? E o lastro disso, cadê esse daí? Feito em vapor, sabe? Mas em 2000, isso foi final de 2015, acredito ter sido final de 2015, pelo menos o segundo semestre foi. E ali no primeiro semestre de 2016, eu escutava muito um podcast do Murilo Gun, do Muito humorista bom. ou Murilo Gun, chamado Muito Guncast bom. naquele momento. E tinha um grupo de WhatsApp ali dos ouvintes. E dentro desse grupo de WhatsApp tinha um rapaz que eu não sei o nome dele mais, Alan ou algo do gênero, eu realmente não me recordo mais. Ele enviou um link de afiliado, o famoso referral, de uma mineradora em nuvem. Cloudmine, cldmine.com. Eu lembro até hoje. Aí ele falou: não, se cadastra aí, que você ganha um poder computacional para minerar criptomoeda. Aí você podia escolher qual criptomoeda você ia minerar. Eu falei, Já pô, começou tá. caindo no golpe. Mas aí a faculdade deu uma ajudada. Eu cliquei no link e tal, criei o link gratuito, né? Eu comecei a estudar aquilo e falei, cara, eles estão me cedendo poder computacional em troca de nada. Aí eu aumento meu poder computacional se eu chamar mais gente. Então eu estou sendo recompensado por chamar mais gente. Mas como assim poder computacional? Aí eu comecei a procurar sobre como funcionava a geração de criptomoeda. E ali eu já comecei a ver que não tinha muito conteúdo em português. Então ali eu comecei a ler no Cointelegraph.com, no Cointelegraph.com e no Bitcoin Talk, que é o fórum onde o próprio Satoshi participava, né? Eu acabei ficando ali no Cointelegraph, Coindesk, que eu não me lembro se ainda existia, eu não me recordo, mas era muito Cointelegraph, conteúdos aleatórios que eu achava na internet em inglês e o Bitcoin Talk, principalmente o Bitcoin Talk. E eu acabei não caindo no golpe, eu acabei não pagando nada, mas eu me apaixonei completamente pela tecnologia. Felipe, era papo de eu virar a noite estudando. Eu virava a noite lendo conteúdo. Minha E é um esposa ia buraco de dormir. minhoca, né? Assim, é um Exatamente. buraco negro de formação. Vai embora. Exatamente. Minha esposa ia dormir, eu ficava acordado lendo. Ela tá me traindo só se for com Satoshi. Porque ficava lendo ali 24 horas por dia, qualquer momento que eu podia, eu ficava procurando, o trabalho dava uma acalmada, eu ia procurar sobre. É um assunto que quando você entende minimamente, você vê o potencial, ele é completamente apaixonante, assim, e eu cheguei ao ponto de ficar viciado em criptomoeda, assim, viciado em buscar conhecimento sobre, porque eu vi que aquilo podia ser alguma coisa. Sendo muito sincero com você, eu não sabia, eu não tinha ideia, eu não tinha dimensão de que chegaria nesse tamanho, que chegaria nesse nível. Mas ali eu vi que tinha caminho, que tinha um futuro ainda a ser percorrido. E foi assim, na verdade, meu início de jornada. Ainda não tinha uma coisa na escola austríaca clara para você, ou nessa época já existia isso? Então, eu já tinha estudado alguma coisa por iniciativa própria, mas ainda era muito fraco. Sem sombra de dúvida, eu comecei a estudar mais junto com criptomoedas, junto com Bitcoin. Eu sei que o Bitcoin é para todos. Bitcoin, sem sombra de dúvida, ele é para todas as pessoas, no sentido até de todas as linhas de pensamento. Eu acho que a gente consegue
enquadrar o Bitcoin para todo mundo. O Bitcoin é a resposta para diversas perguntas dos dois lados, mas tem muita coisa a ver com a economia austríaca, né? Uma coisa acaba sendo muito relacionada à outra. Responde muita coisa. A economia austríaca responde muita coisa do Bitcoin, o Bitcoin responde muita coisa da economia austríaca. Tá. E assim, quando você viu que tinha uma oportunidade ali de, poxa, se eu fizer algum tipo de conteúdo, tem pouca gente fazendo conteúdo aqui disso, nessa época o YouTube era uma coisa assim, ainda não desconhecida, né? Você tinha vários canais que hoje são enormes que nem existiam em 2016. Sim. Então, assim... e vários que eram enormes que não existem mais. Exato. E vários que eram muito grandes hoje nem existem mais, exatamente. E assim, quando você percebeu que poderia ser uma oportunidade, poxa, eu vou me posicionar nisso aqui. Eu gosto disso, eu estou estudando isso, eu estou fissurado por isso, vou fazer conteúdo disso para continuar falando disso e me forçar a estudar mais, né, também, né? Exatamente. Então, foi em próprio 2016. Isso daí eu acho que eu comecei... muito rápido. Foi no primeiro semestre, deve ter sido em abril, maio. Em abril, maio. Em julho, agosto, eu comecei a procurar... não, já estava procurando no Twitter, né? No então Twitter. Procurando por Bitcoin, cripto, procurando pela hashtag para ver se eu achava alguém. E naquele momento eu achei um perfil chamado Criptofácil, @Criptofácil, falando, quero lançar um site em português, alguém me ajuda? Era isso. Uau. @Criptofácil. Era isso. Criptofácil. Aí eu mandei mensagem e tal, e conheci o Christian, que foi o meu sócio, no criptomoedasfácil.com, que era o maior portal brasileiro, que virou criptofácil.com ali em 2018. A gente passou por esse rebranding, apesar do Twitter já ser esse desde sempre, a gente passou pelo rebranding de domínio e tudo mais em 2018, que a gente teve que comprar domínio e tudo mais, já foi um próximo momento. Mas a gente, em 2016, já lançou o site em português, porque, que não eu falei, na hora que eu estava estudando, eu já vi que tinha um gap ali, tá? Tinha uma falta de conteúdo em português. Não existia conteúdo de qualidade em português, era algo muito sazonal. Devia existir o canal do Daniel Fraga, talvez, falando alguma coisa de cripto. Tinha antes, né? Mas ele já estava fora. Já estava desaparecido. Já estava desaparecido. Mas era um conteúdo Bitcoin only, que não era o caminho que eu enxergava. Não criticando o maximalismo, eu vejo muita justificativa do maximalismo, mas não era um caminho que eu enxergava de produção de conteúdo, especialmente, porque eu acho que, especialmente naquele momento, você já está falando sobre um nicho. Aí você vai pegar de um nicho, do nicho, é melhor falar com a minha mãe, porque vai ter mais gente prestando atenção. Aí não era o caminho que eu achava, aí eu falava, cara, não tem conteúdo em português, começar a traduzir. Porque naquele momento a gente não tinha... Já existia corretora no Brasil, vale ressaltar, já existia exchange no Brasil. A gente tinha principalmente 3. Era um mercado Bitcoin, na administração antiga ainda, não debaixo da holding atual. Se não me engano, antes era do Rodrigo, estava na administração do Rodrigo, que atualmente está na Digitra. Era a Bitcoin to You, que deu treta pouquíssimo tempo, do André Horta. André Horta, que, por sinal, durante muito tempo, ele foi uma das grandes baleias de Bitcoin no Brasil. No Bitcoin Talk chegava a existir o dólar Horta, porque ele conseguia manipular a cotação do Bitcoin no Brasil. E tinha a Foxbit, do Canhada, que inclusive já teve aqui no Criptoverso, junto com o saudoso Guto Schiavon, que era o bot da Foxbit. Era bizarro o quão rápido ele era para validar depósito manual. Existia até a Flow BTC também. Existia também uma Bitbase, se eu não me engano, mas essas eram as 3 principais. A Foxbit, inclusive, foi onde eu comecei a comprar Bitcoin. Então, naquele momento, o mercado era muito pequeno. Então, não tinha conteúdo, mas eu via de novo que tinha um caminho. Já tinha um grupo de Facebook, que é o Bitcoin Brasil, que é o grupo do Vladimir Tripa. Já tinham existido algumas BitConfs, que era a conferência do Vladimir. Então, vinha crescendo já a comunidade. Então, eu vi que realmente ele tinha uma demanda reprimida. E a gente sabe que a maior parte das pessoas do Brasil não falam inglês. Então, era uma demanda que eu tinha reprimida. Eu pensei, cara, isso vai crescer. De novo, não imaginava o quanto. Então, vou abrir agora para começar a me posicionar cedo. Perfeito.
Perfeito. E, assim, dá uma ideia de volume, né? O Criptofácil chegou a ter quantos acessos? Como é que foi esse fluxo de volume nas matérias, né, de vocês? Quanto de volume e, assim, dá uma ideia de quanto, né, de referral vocês, né, conseguiram também, porque vocês tinham referral de diversos, né? Então, sendo sincero, a gente não tinha refer. Nenhum? Por padrão, nenhum. A gente não fazia refer. Mas eu vou te dar Uau. volume de acesso, tá? Então, O todas as acesso... matérias, todos os links não tinham referral de nada. Não. Na minha Uau. época não tinha. Por que eu digo na minha época? Porque eu saí do CF em 2023. E o grupo que assumiu, eu sei que deve ter refer em absolutamente todos os links, o que é perfeitamente justo. O que eu entendo perfeitamente é uma forma de monetização do site. Você escolhe a sua forma de monetização. Na nossa época, na minha época de administração, a gente tinha ido para o modelo mais tradicional, digamos assim, que era o 100% o advertisement, 100% o comercial, o banner, um PR, um press release, algo do gênero. Mas, curiosamente, e aí eu consigo até te responder utilizando o Cointelegraph atual, o nível de acesso é muito dependente do preço. Tá. Então, quanto mais o preço do Bitcoin sobe, maior é o interesse das pessoas. Quanto a gente está num bear market, num mercado de queda, o índice vai lá para baixo. Então, por exemplo, a gente lançou o criptomoedasfácil.com na época, em 2016. Cara, quando a gente bateu 1000 visitas no mês, a gente comemorou. Sabe? A gente comemorava horrores, tipo, 1000 visitas no mês, a gente cresceu muito, a gente está muito grande. Mas ali em 2022, a gente chegou a bater 1,5 milhão de sessões mês. Uau! De sessões. Sessões, não é page views. De sessões, não é page views, sessões. Caraca, sessões. Hoje, o mercado, por exemplo, a gente... Agora, isso foi... O ápice do CF, se eu não me engano, foi 1,8 ou 1,9. Não consigo te falar a média, porque, que nem eu falei para você, varia muito de acordo com a cotação do Bitcoin. Você pode estabelecer um gráfico junto com a cotação. Você consegue plotar um em cima do outro que vai ser muito similar. Sério. No Cointelegraph, o nosso pico foi 2,5 milhão de sessão mês, 2,5 milhões. 2,5. O do Brasil, especificamente. Cointelegraph Brasil. Estou falando especificamente da franquia brasileira. No global... Eu até explico para você daqui a pouco como é que funciona a estrutura do Cointelegraph e como é o mecanismo do Cointelegraph global. Mas no último mês, por exemplo, foi cerca de 1 milhão. Isso porque o mercado está em queda. Porque a gente viu a mídia tradicional também falando mais, o que acaba aumentando o bolo, mas eles pegam uma fatia considerável do mercado. Então, se antes a gente era os únicos a falar de Bitcoin, a falar de criptomoeda, hoje em dia a gente compete com valor econômico. Exato. Que fala sempre, que fala o tempo todo agora. Sempre tem novas notícias, Itaú e etc. E vai lançar. A gente acaba que tem uma cobertura nichada, né? Eles falam sobre o preço. Mas essas matérias de preço, de novo, são as que mais chamam a atenção do público em geral. Não digo do Felipe, não digo do Paulo, não digo de quem está vendo o Criptoverso. Mas do público em geral, o que interessa é o preço. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, como é que chegou, né, Cointelegraph, né, para você? Como foi essa jornada no meio do caminho? Você chegou a ter outro negócio envolvendo na cripto no meio do caminho ou foi só Criptofácil mesmo? Então, fora de cripto que você diz ou dentro do mercado cripto? Dentro do mercado cripto. Você chegou a ter algum outro no meio do caminho? Dentro do mercado cripto, o que a gente não faz? Se você olhar para o mercado cripto brasileiro, todas as empresas, você vai ver que são as mesmas 20 pessoas desde 2016. Tirando os grandes players, são as mesmas 20 pessoas desde 2016, 2015. E é isso. Cada um com... Você só troca o crachá e o boné. Eu até brinco com a minha esposa que agora eu vou botar o meu colete da empresa X, agora é meu colete da empresa Y, porque dependendo de onde você vai, é uma empresa diferente. Já tive podcast junto com o pessoal da Universo Cripto. O primeiro podcast de Bitcoin do Brasil é o Bitcast, que acabou sendo descontinuado, inclusive, em 2022, quando o estúdio lá em Botafogo entrou em reforma. Mas já tive a iniciativa junto com eles do primeiro podcast do Brasil, o Bitcast.
Eu tenho uma cerveja cripto que a gente não lança desde dezembro de 22 também, mas que se você procurar o Instagram, @CryptoBeer, você vai me ver lá lançando cerveja cripto. A última, inclusive, a primeira, naturalmente, foi o Genesis Block. Aí depois, se não me engano, foi o Halving era a próxima, que a gente queria lançar esse ano, só que como eu tô fora do Brasil, a gente não conseguiu. Se procurar a CryptoBeer, você vai ver evento no mercado no Rio de Janeiro. O primeiro evento de maior porte no Rio de Janeiro, a gente fez em 2018, maior porte na época, 300 pessoas. A gente fez um teatro. Grande, não é pequeno, é grande. Não, e para 2018, isso daí era... E fora de São Paulo, era gigantesco, assim, era um feito. Que a gente fez num teatro, se não me engano, da Cândido Mendes, do centro do Rio. Aí tive o Beat in Rio com o Felipe Escudeiro Bitnada, que a gente fez em novembro ou dezembro de 22, que levou 3 mil pessoas lá para o Hilton da Barra. Então, iniciativa no mercado cripto, de novo, dependendo do dia, a gente está usando um boné diferente. Tiveram diversos e participou de vários. É isso. E fala como na Cointelegraph chegou. Como então, você viu esse nível, né, de oportunidade? Falar, pô, isso aqui tem um negócio aqui. Então, curiosamente, foram eles que chegaram. Não fui eu que cheguei neles, foram eles que chegaram na gente. Interessante. Porque o Criptomoedas Fácil, que eu falei, ali foi um dos primeiros, foi a gente, o Guia do Bitcoin, os 2 primeiros em português, o Guia do Bitcoin, que também foi vendido em 2017 ou 2018, algo assim. E acabou perdendo muito, porque o dono atual do Gui acabou dando uma boa relaxada lá. Eu acho que não tem nem equipe no Brasil. Então a gente figurou ali na primeira posição como Criptomoedas Fácil durante muito tempo. Em 2018 a gente fez um rebranding, a gente passou para Criptofácil, e você sabe, quando a gente faz uma mudança de domínio, a gente toma uma pancada assim do algoritmo. O Google dá uma punida pra gente, só que a gente acreditou, cara, é o melhor. O do nome Criptofácil é muito bom. Todo mundo já chama a gente de Criptofácil, então vai ser bom, vai dar bom. Aí eu e o Cris, a gente comprou o domínio, só que como a gente já estava crescendo e cripto naquele momento já era conhecida, a pessoa não quis vender tão barato, porque mesmo o site não tendo nada, mas faz parte do show, foi uma negociação justa, foi fair, a gente ganhou também bastante com o domínio, então a gente continua figurando na primeira posição, mesmo com a pancada do Google, mesmo com a pancada dos buscadores. E a gente começou a ganhar cada vez mais força, cada vez mais força, cada vez mais força. 18 a gente fez esse rebranding. Segundo semestre de 19, o Cointelegraph Global já tinha lançado o Cointelegraph em português, só que ele era 100% artigo traduzido da versão global. Perfeito. Como o Cointelegraph funciona? Ele opera basicamente em sistema de franquias. Então, hoje são cerca de 13 franquias, 13 versões pelo mundo. Eu falo cerca porque sempre tem uma nova lançada, aí uma dá algum probleminha, porque fala uma língua fala uma língua qualquer. Hindi. Tem versão. Entendeu? É assim, tem versão específica para o mercado indiano, húngaro. Tem versão... Húngaro. Uma que eu acho que não tem, uma boa oportunidade de mercado. Você quer abrir uma franquia na Hungria? Não pretendo. Mas você provavelmente falou húngaro porque o André, que veio aqui há pouco tempo, fez isso. Sabia, exato, que era por isso. Exato. Eu lembrei assim, falando, deixa eu fazer um língua diferente, húngaro. Mas tem algumas no leste europeu. Então, tem versões em muitos lugares, assim, quase todas as línguas a gente tem uma versão ou algo muito próximo àquele país em específico. Então, ele opera no sistema de franquia, ele chegou no Brasil em 2018 com um artigo 100% traduzido da versão global. Naquele momento, a tradução era de Translate, era de Google Translate, que é horrível. É horrível. Estava horrível na época, né? Hoje em dia, já melhorou muito e ainda é ruim. É isso que eu ia falar. Se você comparar uma tradução de Google Translate com ChatGPT, a do Google Translate é horrível. Mas naquela época era horrível dentro do horrível. Era pior ainda. Né? Era muito. E eles estavam montando equipe no Brasil naquele momento, que eles procuraram a gente, foi no segundo semestre de 19, para ajudar
Não era para a gente tocar a operação, mas era como a Claro. gente era líder no mercado, eles queriam que a gente, de alguma forma, tivesse uma parceria editorial com eles. Eles tinham contratado um Legal. editor-chefe no Brasil para Tá. tomar conta de uma tradução, para fazer uma curadoria pós-tradução automatizada naquele instante, que inclusive ele foi para exame depois do editor-chefe daquele momento, pessoa super talentosa. Estava até pouco tempo lá, não sei se continua, mas pessoa super talentosa, enfim, super recomendo. E eles queriam que a gente ajudasse nessa parte editorial. Tá. Mas já tinha, né, um franqueado aqui no Brasil. Já tinha alguém que comprou Era 100% isso. deles. Era 100% deles. Ah, era deles ainda. Okay. Era 100% deles. Eles tinham apostado no mercado brasileiro como uma possível expansão. Porque ali o Brasil já estava começando a ter um mercado considerável de volume. Principalmente de volume de Bitcoin negociado. Sim. A gente já tinha diversas corretoras surgindo, a gente já tinha corretora brasileira focada em altcoin, a saudosa Brasiliex, dos irmãos Rosgrim, duas das pessoas mais idôneas que eu conheci até hoje, se balançarem de cabeça para baixo, não caiu uma moeda que não é deles. Tanto é que eles fecharam a corretora, porque eles viram que a competição estava ficando muito agressiva com a chegada dos internacionais, da Binance. Da Binance, né? A Binance matou quase todo mundo nessa ali no mercado em 2016, 2017, 2018, as corretoras eram contra listar outras criptomoedas fora o Bitcoin, porque falavam que não tinha volume, que não era interessante, talvez realmente não tivesse. A Brasilex chegou, lançou, e as outras começaram a listar também, e aí chegou a Binance e acabou com tudo e com todos. O mercado hoje é dominado pela Binance, não tem o que fazer. Não dá para competir com a Binance. É impossível. Não dá para competir com uma Coinbase, com a plataforma da Coinbase. É impossível. Então é melhor você buscar outras formas que nem as corretoras brasileiras têm feito atualmente. Outros features, exato. Exatamente, porque brigar para trader de altcoin, cara, é impossível. Então, naquele momento, era 100% do CT a versão brasileira. E aí a gente começou a conversar. E aí, naturalmente, toda conversa foi um início de namoro. A gente começou a flertar ali naquele momento. E a partir do momento que eles abordaram a gente para fazer esse auxílio, aí a gente conversou. Cara, pode ser que dê fit. Então, vamos ajudar bem ajudado, porque isso pode resultar em ganhos futuros. Aí a gente começou a setar realmente assim, a gente fez algumas trocas, claro que teve compensação financeira, inclusive eles iam fazer a nossa premiação Crypto Awards, que a gente lançou no CryptoFácil, a primeira premiação no mercado cripto, Crypto Awards. Sim. Eu lembro. E a gente ia fazer um grande evento em 2020, ele estava previsto para maio de 2020. A gente já tinha... Grande evento, elaborou tudo, né? Não, já estava certo, já. A gente ia fazer. Aí, durante esse namoro com o Cointelegraph, parte da compensação financeira foi justamente o pagamento do venue, da locação do lugar onde a gente ia fazer o evento em São Paulo. O evento ia ser top. Só que eu lembro até hoje... Escolheu bem o ano. Pois é, eu lembro até hoje. Eu estava na Argentina, eu fui passar o Réveillon lá, com a minha esposa na época. E aí, na televisão, começaram a falar de uma doença na China que estava começando a se alastrar, mas para ficar tranquilo que não passava de humano para humano. Aí eu falei até para Fernanda na época, eu falei, cara, dado chinês e nada, eu confio mais no nada. Então, se eles estão falando que não alastra de humano para humano e lacraram a cidade, quer dizer que passa sim de humano para humano. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque tipo... É difícil ver nessa época aí, né? Era difícil enxergar nessa época. Isso foi em dezembro isso foi dezembro de 19. Dezembro ainda, porque eu fui passar o ano novo lá, mas já estava começando a passar. É porque, para mim, era incoerente o governo chinês falar que não tinha transmissão de humano para humano. Mas vou trancar a cidade aqui. Que precisava de um intermediário, que era o pangolim, que era aquele bichinho... Mas que, por via das dúvidas, eles iam trancar a cidade de Wuhan. Mas não passava de humano para humano, não, fica tranquilo. Então, falei, vai dar ruim, é óbvio que vai dar ruim, mas eu não sabia o quão ruim ia dar. Porque eu acho que eu continuei sendo muito otimista em relação ao nível de globalização que a gente tem hoje em dia, né? Porque uma coisa está em um país agora, amanhã... já está em outros, até porque o cenário que a gente está vendo agora é o reflexo de algumas semanas atrás.
Sem dúvida. Então, se está trancando tudo agora, já está pior do que estava no momento que você decidiu trancar. Mas não era fácil enxergar isso mesmo, e a gente não sabia qual era a taxa de transmissão, né? Exatamente. Então, depois que deram mais ou menos a taxa de transmissão, eu fiz uma conta e falei assim, gente, é 8 meses em casa. mas assim, não é fácil enxergar isso mesmo. Eu cancelei o evento em fevereiro. Eu cancelei o evento em fevereiro. Foi antes foi, assim, uma jogada de mestre. Mas foi antes. Mas eu cancelei porque foi aonde a gente conseguiu... Era a data limite para não pagar alguns dos compromissos que a gente tinha. A gente conseguia recuperar parte do aporte que a gente já tinha feito para locação. Então eu falei, cara... independente se resolver até lá ou não, vai ter muita gente com medo. E evento físico, com muita gente com medo, a gente vai perder dinheiro. E perder dinheiro, não tô na vibe. Nunca é bom. Eu não tô na vibe de perder dinheiro. Nunca é bom. Mas ali passou 2020, é claro que o mercado cripto sofreu. Tem a ver com a história do Cointelegraph. Não esqueci dela. O mercado cripto sofreu, mas naquele momento a gente começou a postar muito no Instagram. Tanto é que a conta @criptofácil, durante muito tempo, foi a maior conta de criptomoeda e Bitcoin em português. A gente chegou a ter 160 mil seguidores. A conta deles até foi banida no final do ano passado. Não sei exatamente o que aconteceu, porque, de novo, eu não estou no time mais. Mas a gente chegou ali a 160 mil seguidores e foi um caminho que a gente escolheu para produzir conteúdo. Fora o site, claro, porque um acabava retroalimentando, né, o outro, né? A gente fazia matéria do site no Instagram e no site a gente jogava para o Instagram, enfim, um jogando para o outro, live todos os dias, aquela coisa de pandemia, né? Live todos os dias, bebendo, tomando café, almoçando, conversando com as pessoas sobre cripto. Foi assim. E o Cointelegraph foi vendo isso e em final de 21, final de 20, na verdade, início de 21, a gente deu um próximo passo em relação à nossa parceria, que era aquela parceria editorial, e a gente passou para, de fato, uma gestão compartilhada, onde eu passei a assumir parte da franquia brasileira e eles passaram a assumir parte do Criptofácil. Então... Legal isso, legal. O Criptofácil foi, durante um tempo, um portal do Cointelegraph. Mas isso de uma gestão conjunta. E aí, foi assim que começou. Então, foram eles que procuraram a gente, justamente com esse objetivo de estabelecer presença no Brasil. E hoje, quando eu digo hoje, eu digo pelo menos desde janeiro de 2025, de forma ininterrupta, até o mês passado, pelo menos, né? Que futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Mas até setembro, o CTBR é o líder do mercado brasileiro em market share, pensando em mídia especializada. Porque, é claro, não tem como competir nenhum site do mercado cripto com G1, com valor econômico, que nem eu falei, que tem o Valor Invest, que fala de cripto. Não tem. A própria Empíricos tem o site deles, o Money Times, que fala sobre tudo e cripto. Não tem como, porque a Empíricos é a rainha do marketing, né? Você gostando ou não gostando, o marketing deles é agressivo. É agressivo, mas converte. Converte, claro. Então, foi esse o início, desde flerte com o Cointelegraph até o nosso casamento, e continuamos casados. Dá uma ideia de volume, para as pessoas terem uma noção de, assim, quantos acessos vocês conseguem ter, né, no Cointelegraph hoje, no Brasil? Então, é isso que eu até te falei ainda agora. A gente já passou de 2 milhões de sessões mês. Varia muito de acordo com a cotação do Bitcoin. No último mês, se não me engano, foi na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200, foi algo do gênero assim. Posso até abrir o Analytics aqui depois para confirmar. Não, então, mas a gente deve ter um próximo, né? Deve ter, né, um all-time high nos próximos dias. Vai bater. Vai bater o acesso também. Outubro tende a ser um mês bom para o Bitcoin, né? Assim, tem uma coisa do mês de outubro, né? Outubro tende a ser um mês bom. Então, como a gente está gravando esse podcast em outubro, e vai ao ar em outubro, então deve ter aí, né, um all-time high novo. E aí deve ter uma renovada aí também nos números. Né? É impressionante. Se você plotar o gráfico de acesso em cima do gráfico de cotação, é muito similar. É muito similar. A gente consegue até ver o aumento da demanda do varejo, porque a gente é varejo, né? A gente não é institucional. Quem acessa o Cointelegraph não é o institucional. Até
tem acontecido um descolamento da velocidade de valorização do Bitcoin e do aumento da nossa quantidade de sessão mês. Por quê? Porque os institucionais entraram no jogo. Desde janeiro ali de 24, com a aprovação do ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, os institucionais entraram no jogo e ali mudou completamente. A gente já tem, é claro, que há 5 anos atrás, o Michael Saylor começou a comprar Bitcoin com a então MicroStrategy. Isso faz 5 anos já. Tipo, é bizarro. Mas de um ano para cá, de janeiro de 24 para cá, a velocidade é outra. O mercado mudou de janeiro de 24 para cá. O mercado é outro, completamente diferente. Se todas as nossas altas dependiam exclusivamente do interesse do varejo, hoje em dia não é mais assim. Eu ouso falar que esse ciclo é liderado pelos institucionais. O varejo está indo atrás, sempre com delay. Ele começa a comprar depois e ele começa a vender depois. Interessante isso. É uma análise interessante, porque você está meio que analisando que os institucionais têm mais dinheiro, isso já era óbvio, do que o varejão, claro, e tem mais informações, tem mais estudo, tem mais análise. Então, quando eles vão fazendo um movimento, como eles são mais baleias naturalmente, porque eles são mais baleias em fiat, eles vão fazer um movimento maior e aí vai o efeito manada. Aí aquelas pessoas que estão ali fazendo, caramba, né, vai bater, vai bater, vai bater. Aí elas entram atrás, junto, e aí formam ali um monte. E eles saem primeiro, claro. Exato. É aquela história, fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Porque os institucionais ele têm mais informação, só que muitas informações são eles que geram. Então, vai comprar não sei quantos mil Bitcoin, vai vender não sei quantos mil Bitcoin. São eles que eles vendem, são eles que compram. Então, é a informação deles que o varejo acaba tendo que correr atrás. Só que isso mudou completamente o mercado cripto. E tudo bem, eu acho que é positivo todo mundo ver o valor da criptomoeda, todo mundo ver o valor do Bitcoin. Eu acho extremamente positivo a gente ter países comprando Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. Eu acho extremamente positivo a gente ter as empresas de tesouraria de Bitcoin, de Ether, de Solana, de BNB, até de Doge. O que não prestar vai quebrar. O mercado se resolve. O mercado vai se resolver, o que não prestar vai quebrar. Que nem ETF. Tem demanda, tem 95, se eu não me engano, pedidos de ETF de criptomoeda protocolados na SEC. A gente tem demanda. A gente tem demanda para ETF de Shiba Inu? Não. Tô chutando aqui uma. Eu acho que não. Mas quem tem que responder isso é o mercado. Se não tiver, a gestora vai lançar o produto, vai ficar um tempo, vai falar, não tá rentável, vou fechar. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço, tchau. Então o mercado se resolve. E isso é algo que eu vejo de forma muito positiva. O mercado é antes da aprovação dos ETFs e é outro depois da aprovação dos ETFs. E para mim, um dos grandes responsáveis pela aprovação do ETF é a BlackRock. Fale o que quiser falar dela, mas no momento em que ela pediu, na época que ela protocolou o pedido de ETF de Bitcoin Spot, eu estava no Criptofácil ainda. Aí eu fazia até uma live toda quinta-feira. Naquele momento, eu até posso procurar depois do episódio. Eu falei com o pessoal, gente, passou, esquece. Tipo, eles só tiveram nos últimos 300 negados. Tipo, eles não pedem para serem listados. Eles avisam que eles serão listados. É uma comunicação de que vai ser listado esse ETF. Então, eles foi isso. Grandes. De lá para cá, o mercado é outro. Se a gente for ver a quantidade de BTC que já está retida, vou falar retida porque naturalmente pode ser vendido, tanto pelos ETFs quanto por empresa, eu vou falar número aqui da minha cabeça, eu posso estar ligeiramente errado, tá? De empresa listada em bolsa, a gente tem 1 milhão. De ETF, a gente deve ter 1.600.000, 1.700.000, talvez. Uau. De empresa não listada em bolsa, como é o caso da Orange BTC aqui no Brasil, né, que acabou de ser lançada, deve ter mais uns 300.000. Aí, se você somar o governo, só os Estados Unidos tem 300.000. A China, ninguém sabe. Vamos chutar mais um aglomerado de 500.000. Sim. Se somar tudo isso, já tem mais de 15% de todo o supply de Bitcoin. Com certeza. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. Isso aí é um fato. Eu acho muito positivo essa corrida,
porque demonstra de uma forma inequívoca, na minha opinião, de que o Bitcoin é o caminho. E é bom. É bom a gente estar vendo as empresas, os governos percebendo isso. É importante. E o mais louco disso é que foi previsto pelo Ralph Finney em 2010. Sim. Ele faz um post lá em 2010 que ele já prevê que em algum momento vai entrar nos institucionais, bancos, governos, países, etc. Ele já prevê isso e é 2010, gente. É 2010. Sim. E ele já prevê isso. Então, assim, é louco isso para mim. Agora, fala um pouquinho do modelo de negócio, né, do CTBR. Como funciona? É B2B, é B2C? Ou seja, obviamente é B2C, né, no sentido de que o SIC consome o conteúdo. Mas como é que é o modelo, né, de negócio em si? É o modelo tradicional de mídia. Apesar da gente ser entregue ao consumidor, a gente vende publicidade para outras empresas. Então a gente vende diversos tipos de publicidade. A gente vende desde banner, até press release, até review. Então a gente faz muito review de itens, de carteiras, de hard wallets. Então, apesar da gente ser algo que entrega conteúdo para o consumidor final, a nossa forma de monetização é de mídia mais tradicional. Isso no Cointelegraph Brasil. E não só no Cointelegraph Brasil, na verdade, no Cointelegraph global também. Todas as franquias operam no mesmo sistema. Tá, e o seu cargo aí dentro é responsável mais por atrair que negócios publiquem as suas ideias aí dentro. Vai ter uma tokenização, vai ter um RWA específico aqui, né, publica lá. Como é o seu cargo aí? Né? Você toma conta e qual é a sua área em si? Então, em si, eu acabo fazendo de tudo também dentro do próprio Cointelegraph. Desde da parte comercial, propriamente dita, da parte de vender, conversar com as empresas, até a parte de... Eu sou o rosto também do Cointelegraph. Então, se você abrir o canal do YouTube, sou eu. Abrir o Instagram, sou eu. Então, aqui está até o meu Instagram pessoal, mas se você entrar no Instagram do Cointelegraph Brasil, você que está vendo aí a gente, não importa se quando está sendo lançado ou em qualquer outro momento futuro, se você procurar por Cointelegraph Brasil, você vai me ver lá todos os dias também, de forma, sem dúvida, de forma inequívoca. Então, a gente acaba fazendo de tudo dentro do Cointelegraph, porque minha função principal, realmente, a parte de administração, o que engloba a parte de sales, a parte comercial, mas também ser o rosto, né, ser o PR do Cointelegraph no Brasil. Tá. Como está essa questão? Porque vocês têm uma curadoria, né, de conteúdo bastante eficiente. Bastante eficiente. Eu acompanho na Cointelegraph há muito tempo, né, o gringo também, né, bastante tempo. E assim, é raro, claro que escapa, sempre escapa alguma coisa que todo mundo em algum momento falou. Exato, né, falou alguma coisa bem de alguém e esse cara mudou, ou tinha outros planos, enfim, né, planos malignos que o cara criou e tal. Enfim, então sempre escapa alguma coisa, mas assim, a curadoria de vocês é eficiente demais, gente. Assim, é difícil ter uma notícia no Cointelegraph que é uma notícia que é falsa, que é um scam, que é alguma coisa que a pessoa vai ali investir e perder. Claro, é 100%? Não, né? Don't trust, né? Verify é o lema, né, do Bitcoin. Então, sempre verifique tudo, sempre olhe tudo. Mas como vocês fazem? É uma equipe isso? Como funciona? É mundo? É Brasil? Então, a gente tem equipe no mundo e tem equipe no Brasil. Essa parte de verificação tem dos dois. Porque a gente tem tanto matéria traduzida do Global, porque o Global tem uma equipe maravilhosa, muito boas, uma equipe muito boas e que são relevantes para o Brasil. Então a gente traduz. É claro que tem matéria que não é relevante para o Brasil. Exchange XPTO na França, que é uma outra versão nossa, anuncia listagem de criptomoeda XYZ. É relevante para o mercado brasileiro? Não é. Então a gente ignora. Mas uma matéria que é relevante para o mercado brasileiro, como o caso de um hack numa exchange turca, é interessante, porque demonstra o quão perigoso pode você deixar o seu capital na corretora, o quão perigoso pode você deixar o capital na exchange. Então a gente traduz. Mas essa matéria já passou por uma verificação local, passou por uma verificação global para a gente poder traduzir, e além disso, tem uma verificação também da própria pessoa que vai pegar aqui para poder fazer a tradução. Da mesma forma como a gente tem a nossa equipe no Brasil, que isso é até curioso, porque aconteceu muito uma mudança de paradigma de uns 3 anos para cá. Muitas matérias que são produzidas no Brasil, hoje em dia, são traduzidas para o global também, para o .com. Interessante. E muitas vezes eles perguntavam, não, mas qual é a source? Qual é a origem da informação? Aí a gente falava, a gente é a origem da informação.
Tipo, porque hoje a gente já tá nesse nível da gente ter esse contato. Então, Claro. a gente não precisa referenciar alguém. A gente buscou essa informação, a gente conseguiu, a gente publicou. Então, Perfeito. a parte de verificação de notícia, tem muita gente que faz, mas é o que você falou. É claro que de vez em quando alguma coisa vai escapar. Uma coisa que Não tem escapou jeito. recentemente, eu posso falar sem problema nenhum, porque afetou É todos os público, né? Cointelegraph. Foi a versão global que publicou, se eu não me engano, foi dezembro de 23 ou foi janeiro de 24, um pouco antes da aprovação do ETF de Bitcoin Spot, o perfil de Twitter do Cointelegraph, do @Cointelegraph, publicou que tinha sido aprovado o ETF de Bitcoin Spot. Foi aprovado, e isso foi curioso, porque eu até brinquei na época, eu falei, gente, pisamos na bola, beleza, vamos pedir desculpa, mas isso demonstra também o poder que o Cointelegraph tem, porque no momento que aconteceu o tweet errado, o mercado cripto valorizou 5%. Então, ó, a gente errou, mas vamos falar, olha, gente, erramos, faz parte, mas ó, a parte de sales pode falar, olha o potencial do Cointelegraph, a sua marca sendo anunciada aqui. Vou fazer, né, com um Bitcoin aqui, né, uma Bybit vezes 100, e aí vou pagar para vocês fazerem uma matéria. Não, naturalmente foi um erro, a gente até brincou que era o estagiário do Cointelegraph.com e apertou o botão antes da hora, mas foi em um momento que o mercado estava toda hora dando uma escorregada, porque inclusive a própria conta da SEC do Twitter, não sei se você lembra disso, foi hackeada. Sim, foi hackeada. A conta da SEC foi hackeada falando que tinha sido aprovado o ETF de Bitcoin Spot. Então, ali naquele momento teve muita confusão e muitas vezes, isso é algo do jornalismo, né? Muitas vezes a pressa por você tentar dar o furo, você dá a barrigada. Exato. Muitas vezes, às vezes a pressa de você tentar ser o primeiro, porque é um mercado extremamente competitivo, você o primeiro acaba vai furando. ter mais view, né? Não tem jeito, né? O primeiro vai ter mais view, mais audiência, mais mas isso é algo que a gente tem botado muito na balança, assim, até como Cointelegraph global, sabe, Felipe? A gente bota muito na conta, assim, o quanto de view a gente vai ganhar para tentar ser o primeiro, ou se a gente pode esperar mais uma horinha para tentar fazer mais um hard check aqui em cima dessa notícia. Porque a gente tem que agradecer muito, de fato, a nossa comunidade, né? Tanto é que a gente até brinca que a gente não é um site de notícias, a gente é uma comunidade de entusiastas. Porque as pessoas acessam o Cointelegraph.com, as pessoas acessam o Cointelegraph.com.br. É claro que a gente tem um tráfego muito grande de Google, é óbvio, de buscador, até de AI atualmente, a gente vê crescendo o número de acesso via chat GPT, é bem curioso. Legal isso. Porque vai mudar a forma de busca, eu acho que o SEO tradicional vai morrer, a gente vai ter que buscar uma forma de se adaptar, de produzir conteúdo para a IA buscar a gente. Eu acho que é a próxima grande a próxima grande sacada, até porque a quantidade de acesso tende a cair, então o modelo de negócio vai ter que mudar também. Sem dúvida. É que as pessoas vão perguntar para o chat GPT, ponto. Exatamente. As pessoas não vão querer ler lá mais o site. O que é uma carteira de Bitcoin? O que é uma carteira de Bitcoin? Hoje você pergunta isso para o Google ou para o chat GPT, uma pessoa que está chegando agora? No Google, você caía no Evergreen do Cointelegraph. O chat GPT, ele vai dar explicação, porque ele já indexou o nosso conteúdo, ele já aprendeu o que tinha que aprender e ele vai te responder usando o nosso material, mas sem gerar clique pra gente. Então, a gente vai mudar problema, tudo. Né? Não, é um problema. É um problema, mas se a gente não conseguir se adaptar. Exato. A gente sabe que isso vai acontecer. Isso é claro. Se a gente não se adaptar, é um problema, mas também é um problema nosso de não ter conseguido fazer essa adaptação ou de modelo de negócio ou de produção de conteúdo focada para IA. E isso vai ser interessante, né? Porque muitas vezes você queria vender um produto, você meio que respondia as perguntas que as pessoas teriam daquele produto e fazia vários sites com todas as respostas daquelas perguntas para aquele produto. E aí você tinha lá o barra, né, uma resposta, barra outra resposta, barra outra resposta. Você gerava ali, né, um SEO. Como é que vai ser um SEO de máquina? A gente vai olhar para tudo que a máquina sabe e o que ela não sabe, para todos os dados que ela tem mais pontos de referência, menos pontos de referência, e passar a fazer conteúdo por os pontos de referência do ChatGPT. É difícil, é muito difícil. É muito difícil, eu não consigo te responder. Eu acho que essa é uma nova pergunta de $1 milhão junto com o que vai acontecer no gráfico do Bitcoin. Bom, $1 bilhão. Exatamente. Essa pergunta é de $1 bilhão. Porque a forma de jornalismo vai mudar, a forma de monetização de sites de notícia vai ter que mudar, porque
Isso falando como pessoa de site de notícia. Eu acredito que nos próximos tempos a gente vai ver uma queda na quantidade de sessão de todos os sites, porque especialmente de site de conhecimento sem ser factual. Factual, a inteligência artificial, ela ainda peca. Ela ainda é mais lenta, porque ela precisa pegar isso de algum lugar. Então, algum lugar vai ter que publicar. Alguns lugares vão ter que publicar para ela conseguir indexar. Mas agora, de novo, SEO, existia um tipo de conteúdo chamado Evergreen Content, que é um conteúdo sempre verde, aquele conteúdo que você faz ali para ser a sua base de acessos. O que são carteiras, o que é uma hard wallet, o que é uma Ledger, o que é uma Trezor, enfim. Tem muitas possibilidades aqui que a gente tem até hoje. Quais são as corretoras do Brasil? Isso acabou. Não acabou no sentido, a gente continua tendo muito acesso, é claro, mas ainda tem. A tendência vai acabar em 10 anos. Vai acabar, a tendência é acabar. Não... Quantos anos? Não, 10? eu digo 10, assim, porque eu tô falando 10? Dos velhinhos, né? Dos velhinhos. Em 10 anos por causa dos velhinhos. Mas aí já não vale mais a pena produzir. Exato. Aí já não vale mais a pena produzir. Exato. É complicado, vai mudar tudo. E eu falo isso como site de notícia. A gente vai ter que se adaptar. Até por isso, aí, fora o Cointelegraph, eu tenho o meu projeto pessoal de podcast diário, que é totalmente diferente do Criptoverso. Exatamente. Que não compete com o Criptoverso, que o objetivo é fazer um boletim diário de notícia. Então, a gente publica ali cerca de meio-dia, que tem as principais notícias do último meio-dia até aquele momento. Tá, perfeito. Então, o objetivo faz um resumo ali. Um resumão de 10 minutos no máximo. Duração máxima de 10 minutos. Quando o episódio está longo, tem 12. Porque é só para fazer realmente um boletim de notícias para a pessoa conseguir entender como está o mercado cripto, como está o Bitcoin e o porquê que isso está acontecendo. Certo, certo. Então, você mesmo que faz. Você meu mesmo que grava. Eu mesmo que gravo. Mas é padrão no YouTube? Você está focando, né, no YouTube? No conteúdo então, não, na verdade, o YouTube, na verdade, é um dos canais de distribuição que a gente começou a colocar até há pouco tempo. Tanto é que a gente é pequenininho, a gente deve ter uns, 700 inscritos no YouTube, porque não é o foco. Legal. O meu foco é realmente, apesar de ter vídeo também, meu foco é podcast, é o áudio. Legal. É o áudio em si, porque, curiosamente, um dos nossos maiores mercados é a galera do Apple Podcast. Então a galera tá fazendo durante a vida ali, diária, tá na academia, tá dirigindo, tá fazendo outra coisa, só tá escutando, não tá vendo. Então a gente colocou o YouTube também, porque tem o YouTube Premium, a pessoa pode estar só escutando ali com a telinha bloqueada, mas não é o nosso principal foco. Tanto é que ao longo dessa última semana a gente estava ali na 12ª posição de Tech News no Apple Podcast. Uau. Então é o nosso foco. Realmente o Spotify tem vídeo também, tá? Então a gente é listado lá também como vídeo, tem vídeo também no YouTube, o que é claro que acaba ajudando a experiência, porque eu mostro a notícia, mostro o gráfico de vez em quando, mas se você só escutar, você vai entender completamente tudo ali que está sendo falado. Exato. Tipo, a mesma experiência, ou quase a mesma experiência, né? Porque não vai ver, assim, 100% do que você está mostrando, mas, 98% do que você está mostrando é basicamente você vai entender tudo que está sendo falado. Você pode não ver alguma coisa, mas você vai entender. E, assim, é muito interessante porque a mídia, né, podcast, a gente também, né, distribui, né, em alguns lugares, ela é boa porque a pessoa está ali ouvindo, está fazendo, né, o que ela quiser e ela continua absorvendo aquele conhecimento, né, de fundo. Eu mesmo, quando estou fazendo qualquer atividade dessas, lavar a louça, por exemplo, né, é isso. A gente está lá, né, ouvindo alguma coisa e, enfim, aprendendo algo. E assim, as pessoas antigamente escutavam rádio fazendo as coisas. Exato. Hoje em dia a gente está no podcast. Ou um vídeo no YouTube. É a mesma ideia. É a mesma ideia. E assim, você pensa que eu sempre sou, né, partidário, eu só não tenho tempo de fazer porque eu tenho muitos outros projetos, né, para tocar, mas eu sou partidário de ter um canal de notícia. Eu acho que você ter um canal de notícia diário, 2, 3, 4, 5, 10 notícias por dia, é muito legal, porque o tempo todo está saindo notícias novas, coisas interessantes, e esse universo de cripto é muito vasto. Então, eu imagino que você possa, em algum momento, querer que o seu giro seja um giro com mais notícias, apenas não uma única notícia por dia, mas, de repente, mais notícias por dia. Você pensa em escalar isso dessa forma? Então, na Como verdade, eu penso o meu aqui?
O Giro Bitcoin, na verdade, ele é um boletim de notícias. Então, por exemplo, vou até abrir aqui. Já são várias, né, congregadas. Exatamente. Então, por exemplo, o episódio de hoje, ele abordou 7 temas, mais ou menos. Aí eu falo sobre a cotação da criptomoeda, a gente dá um giro rápido pelo panorama dos ETFs, inflow, outflow, o porquê que teve inflow, outflow, como está o mercado tradicional, a gente já vê ali o S&P 500, já passa rapidinho para temas relacionados. Então, hoje, por exemplo, eu falei da SEC ter adiado a resposta. Adiado não, da SEC simplesmente não ter dado a resposta do ETF. Eu vou acabar falando a data de gravação desse podcast, hein? Preste atenção. Da SEC ter adiado a resposta do ETF de Litecoin Spot, da Canary Capital. Na verdade, não adiou, ela simplesmente não respondeu. O prazo era o dia de ontem. Com isso, você que está vendo pode descobrir qual é a data de hoje. Era o dia de ontem. E aí eles simplesmente não responderam. Mas por que eles não responderam? Pode ser por causa do shutdown da economia americana. Ou pode ser porque também a Canary Capital fez uma modificação. Então, o Giro Bitcoin acaba sendo já um boletim, onde são 6, 7 notícias por dia em 10 minutos. Boa, legal. Ou seja, você já está fazendo esse formato, mas de forma mais enxuta e mais dinâmica. Porque, gostei da ideia. Se eu roubar, você já sabe que eu gostei da ideia e eu roubei. Todas as ideias estão no universo. Todas as ideias. Não existe ideia roubada. A ideia está no universo, que muda a execução. Então, sinta-se à vontade. Bom, a gente tem que, em algum momento, chegar no fim, né? Mas foi uma conversa incrível aqui. Então, mais muito de uma legal, hora. Obrigado pelo convite. Voou. Assim, sempre quando eu chego perto do fim, eu faço sempre a mesma pergunta, que é: se Satoshi Nakamoto tivesse deixado um livro apócrifo ali, e com frases, né, para a nossa, né, comunidade, que frase você gostaria de ver lá, que na verdade é uma frase sua, do Paulo Aragão, mas que seria uma frase que Satoshi poderia também falar, mas é sua, e vai estar assinada por você quando a gente lançar o livro. Não, beleza, show de bola. Então, essa é uma pergunta difícil, filosófica, mas até para conseguir talvez responder, eu vou fazer uma breve premissa, um breve briefing dessa minha resposta. Quando eu entrei até hoje, curiosamente hoje eu acabei buscando meu nome no Google, eu acabei caindo em um texto meu no Criptofácil de 2022. E esse texto é assim, 1 Bitcoin por R$ 2.300. E ali eu botei um print da minha primeira compra de fração de Bitcoin. Eu comprei na Foxbit por R$100, que eu depositei na caixa do banco, porque antigamente era depósito na boca do caixa. E com R$100 eu comprei naquela época 0.043 BTC. E aí no meu texto tá escrito assim: fazendo uma regra de 3 rápida, chegamos no preço de R$ 2.300. Isto em 2016, não faz tanto tempo assim. Se eu tivesse mantido essa fração intacta até hoje, aí o dia que eu escrevi, dia 17/8, os R$100 iniciais teriam se transformado em aproximadamente 5.400. Isso em 2022. Pegando a cotação de agora, outubro de 2025, esses R$100 teriam se transformado se você tivesse simplesmente comprado e guardado, não feito nenhum trade, nem nada, nenhuma loucura. R$100 teriam se transformado em R$28.122. Uau. Isso R$100. Então, e curiosamente, a Foxbit naquela época ela dava R$2 de bônus por cadastro. Então, esses R$2 da Foxbit teriam se transformado em R$562. Antes de eu entrar ali em 2015, final de 2015, início de 2016, a Foxbit dava R$5. E naquela época, o Bitcoin valia ainda menos. Então, com isso, você pode ver que esses R$5 seria uma quantidade absurda hoje em dia. Então, é claro que preço não é tudo. Bitcoin é muito mais do que preço. Bitcoin é muito mais do que essa conversão para moeda fiduciária, porque é o Bitcoin que valorizou ou é o real e o dólar que se desvalorizaram? Na minha opinião, é o fiat money se desvalorizando perante o Bitcoin, não o Bitcoin se valorizando perante o fiat money. Eu sei que dá na mesma, mas a conotação é diferente. Sem dúvida.
Então, com isso, eu chego a uma frase de que talvez o Satoshi já pensasse, e talvez ele até tenha falado em algum post dele no Bitcoin Talk, que Sim. o Bitcoin é inevitável. O Bitcoin ele é completamente inevitável. Não importa o que aconteça, não importa a tentativa de proibição ou de ban por parte de alguns países, o Bitcoin no final vai prevalecer. O Bitcoin é inevitável e todo mundo algum dia vai se expor, vai comprar Bitcoin, mas cada um pelo preço que merece, né? Digamos assim, cada um vai pagar o preço do momento que resolver abrir os olhos realmente para o que é o BTC. Então, seria essa a frase que eu veria no livro, na minha opinião, do Satoshi Nakamoto. Vamos anotar essa frase, ela é muito boa, e eu também concordo com ela, o Bitcoin é inevitável, né? Matematicamente é inevitável. Ele é feito para o mercado, pelo mercado, e o mercado vai continuar sustentando ele. E hoje, o mercado não é mais apenas aqueles nerds, né, peitudos. É isso, quando eu comecei no mercado em 16, a gente brincava que já não era tudo mato, porque já tinha tido gente que tinha capinado lá atrás. A gente teve o próprio Canhada no Brasil, a gente teve o Guto, a gente teve o Felipe Lally, que fundou e lançou a Alltime durante um tempo, que era uma corretora Bitcoin only, grande entusiasta de algumas hard wallets. É impressionante que o computador dele queimava todos os USBs. A gente tem o Edilson Osório, a gente teve Gabriel Rama. Aí no Facebook a gente tinha o Emílio Mem, que era o Chewbacca do grupo do Bitcoin Brasil. O próprio Vladimir Kripa, que não foi o fundador do Bitcoin Brasil, mas ele era o grande administrador, que foi passado para ele o grupo depois de um tempo, que era organizador da BitConf. Então, a gente já tinha ali em 2016 pessoas que haviam capinado o mercado até chegar naquele momento. Mas, olhando agora para o retrovisor, a gente olhar para o que a gente passou agora em 2025, de 2025 para trás, a gente vai ver que, cara, naquele momento, ainda era tudo mato. Talvez o mato não tivesse tão alto, porque alguém já estivesse começando a baixar, mas precisava capinar muito ainda. E hoje o mercado é um mercado profissional. Antigamente, o Guto o Canhada e os sócios dele se conheceram, não sei, depois de assinarem um contrato social da Foxbit. É verdade. E foi durante um tempo uma das maiores corretoras da América Latina. Eu conheci o Cris para fundar o Criptomoedas Fácil, pessoalmente, 2 anos depois do lançamento do site. A gente já estava grande, eu conheci ele quase para fazer evento, sabe, aqui no Rio, lá no Rio. Então, hoje o mercado é outro. Mas o mercado ser outro tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Eu fico com medo dessa centralização em grandes players, dos bancos. Fico com medo das regulações que vêm serem, na verdade, regulações que não ajudam o mercado, mas sim que inibam a inovação. Mas 2016 o mato ainda estava lá sim e a gente ajudou a capinar isso. E assim, eu vou dizer ainda para as pessoas que estão aí do outro lado que ainda tem muito mato alto ainda. Tem. Se olhar para o mercado, assim, ele está bem mais na profissional do que ele estava em 2016, sem sombra de dúvida, mas assim, o mato ainda é muito alto, somos muito poucos. Ainda tem muito pouca gente falando disso. A cada um de nós tem pelo menos 400 ou 500 ou 1.000 falando de trade, falando de bolsa de valores, falando ainda de primo rico, de pai rico, né, pai pobre, falando ainda assim do beabá, né, completo de educação financeira, entendeu? E assim, ainda somos muito poucos, então tem muita oportunidade ainda para quem está chegando agora. Tem muito eu não sei se você está vendo esse vídeo em 2040, mas se você estiver vendo esse vídeo... Talvez já não seja tão no início. Talvez o mato esteja bem baixinho, a grama esteja bem aparada. Mas, assim, nesse momento que a gente está gravando aqui, bitcoins na $100 mil, eu acho que o mato ainda é muito alto, ainda tem muita coisa para muita gente fazer no mercado, ainda falta muita coisa. E, assim, aproveitando uma notícia que teve bem recente, só para te fazer essa pergunta, porque eu sei que você está fora do país, mas foi fora do país, né? Inclusive, teve um sequestro aí, né, recente. Sequestro por cripto tem em todos os lugares, eu acho. Em São Paulo também teve essa semana, com perseguição. Teve fora, teve, né?
Teve nos Se eu não me engano, foi em Estados Unidos, eu Vancouver. acho. Não, teve um em Vancouver recentemente Teve também também. em Vancouver? Teve um do cara de um dos presidentes, um dos fundadores da Ledger na França. Então, Mas. você fica com receio de que, de certa forma, a exposição que a gente criou, você, evidentemente, infinitamente mais do que eu, mas, assim, que nós estamos criando, né? Você não fica com receio de que isso vá bater na sua porta em algum momento? Então, primeiro que eu sou só entusiasta. Então não tem nada. Isso é só teórico. Eu sou entusiasta teórico, eu só faço testes e falo sobre. Eu sou apaixonado pela tecnologia, não pela parte de dinheiro, é pela tecnologia. Lobo não é de Wall Street. Eles que comprem, né? Eu eu quero sou a minha teórico, taxa. simplesmente teórico. Mas, brincadeiras à parte, é claro que a gente sempre tem um certo receio, a gente evita ficar falando por aí que a gente tem cripto, mas eu acho que isso acaba batendo mais em cima de, sendo bem sincero, em cima de quem tem muita cripto. É claro que o fundador da Ledger vai ter muito mais do que eu. É claro que um fundador de uma outra empresa vai ter muito mais. É claro que um bilionário que anunciou publicamente que comprou milhões em criptomoeda vai ter muito mais do que eu. A segurança que pode ser feita é um OPSEC, né? Para você que é investidor, você não precisa ficar falando para ninguém que você tem criptomoeda, que você tem Bitcoin, mas especialmente estando no Brasil. Mas eu acho que os maiores alvos são muito bem escolhidos. Assim, no Brasil, uns anos atrás, tinha uma quadrilha especializada em sequestro de investidores. E aí sempre fico com medo, né, de fazer, inclusive, declaração de imposto de renda, porque quem garante que não vai ter vazamento daquela informação, né? É tão inviolável quanto a urna eletrônica. Então, é o mesmo sistema de segurança. Então, é muito perigoso, assim, realmente é o debate que sempre vem na cabeça das pessoas. Mas acaba que não tem muito o que fazer, né? Se você se preocupa de fato com isso, se você acha que você pode ser um alvo, é realmente fazer um OPSEC, assim, de não se identificar. Poderia falar de botar numa carteira, mas, cara, sendo sincero, algum desses sequestros que aconteceram no Brasil, que eram de investidores multimilionários, a pessoa estava com a cripto na hard wallet, sabe? O cara sabe que você tem uma hard wallet, vai mandar você tirar, e aí? Você não vai tirar? Então você vai morrer, e aí? Vai tirar de qualquer forma. Então é difícil responder. Não acho que tem uma resposta, porque realmente, dependendo do seu tamanho, em qualquer lugar do mundo, você é um alvo. Mas isso não é um problema de Bitcoin. Isso é um problema de grandes fortunas. O sequestro sempre existiu, o roubo sempre existiu. Até o tema de Bitcoin, criptomoeda, ele sempre foi muito relacionado, né, com dinheiro de criminoso e tudo mais. E especialmente ali eu entrei no mercado em 2016, que eu falei. Natal de 2016 era dinheiro de bandido. Natal de 2017 era coisa de gênio, era muito inteligente, porque naquele momento o Bitcoin ele bateu o time high em $20 mil. Natal de 18 eu era muito burro de ter investido, porque a gente tinha caído e tinha voltado para ser dinheiro de bandido. Então, a criminalidade sempre existiu, assim, e é claro que o bandido vai se especializar em tecnologias que ele acha que pode ter, e a informação é o principal problema, né? Ele sabe que alguém tem muito, até pelo estilo de vida da pessoa, vai acabar sendo alvo, independente se ela tem muito dinheiro na conta bancária ou se ela tem muita cripto na corretora. É um fato. Bom, Paulo, deixa seu recadinho final aí para o nosso público, deixa suas redes sociais, deixa como as pessoas acham você e como elas podem ajudar no seu projeto aí. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Felipe, o seu convite, o convite aqui do Criptoverso, para a gente estar podendo bater esse papo. Eu adoro conversar sobre criptomoeda, ficaria tranquilamente assim o dia inteiro falando sobre o mercado cripto, tanto de história do Brasil quanto do que eu acho para o futuro, porque o mercado cripto é extremamente apaixonante. Então, agradecer o convite para a gente poder estar batendo esse papo, foi um papo muito bacana. E quem quiser me procurar, pode procurar aqui tanto no @pauloaragomelo quanto no @Cointelegraph Brasil, lá no Instagram, que são as duas principais redes sociais. Quiser conhecer mais sobre o Giro Bitcoin, é só procurar Giro Bitcoin em qualquer streaming de música ou no YouTube, que você vai conhecer mais sobre o nosso projeto. E é isso. Você ajuda só de estar participando lá, só de você ver a gente, só de você seguir, dar o seu likezinho lá, já é a sua ajuda fundamental, bem como se você chegou até agora aqui nesse vídeo,
deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque o Felipe nem tá cobrando você para ter esse podcast. Exatamente, mas eu pretendo em algum momento cobrar, então deixe seu like agora. Deixe seu like, deixe seu comentário, para receber todas as notificações. E se está assistindo no celular, tem um botão, né, de hypar aí, hype esse vídeo para chegar em mais e mais pessoas. Paulo, a gente que agradece você ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.